Você com certeza já deve ter ouvido falar no sistema de castas da Índia, que divide a população de uma forma bem diferente e bem mais drástica do que acontece em outros países do mundo. Essa divisão não leva em conta apenas aspectos sociais, mas envolve cultura, religião e costumes muito antigos, o que torna essa fragmentação ainda mais complexa, fazendo com que as castas menos favorecidas tenham uma barreira quase impossível de ser quebrada para sobreviver no país. Eu falo isso porque hoje em dia vemos muitas pessoas saírem de uma condição de pobreza e vencerem na vida com as oportunidades que elas conseguem encontrar no dia a dia, principalmente com o uso da internet. Mas as oportunidades muitas vezes são inviáveis em um país que bloqueia a evolução de uma pessoa baseado em crenças que passaram de pai para filhos, onde alguns são isolados por serem considerados praticamente amaldiçoados. E por causa disso, aldeias inteiras de garotas que são comercializadas pelos seus próprios familiares para fornecerem prazer aos mais abastados não param de crescer no país. E no vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre esse sistema de castas e sobre as aldeias do prazer da Índia. E vai contando pra gente se existem muitas garotas que se vendem na cidade que você mora, independente do seu país. E se você já ouviu falar de alguma nação do mundo onde a divisão social é pior do que os sistemas de castas da Índia. E antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força. O sistema de castas na Índia é um sistema hierárquico de classes que divide a sociedade em 4 grupos principais. Brahmins, que são os sacerdotes, Kshatriyas, que são os guerreiros e governantes, Vaishyas, que são os comerciantes e agricultores, Shudras, que são os trabalhadores braçais, e um 5º grupo, os Dalits, que são considerados intocáveis e são frequentemente marginalizados da sociedade. O sistema de castas é baseado na crença hindu de que as pessoas são divididas em diferentes castas de acordo com seu karma, ou seja, ações passadas. Dessa forma, a crença é de que as pessoas nas castas superiores são mais merecedoras de privilégios do que as pessoas nas castas inferiores. O sistema de castas, obviamente, é criticado no mundo por ser discriminatório e injusto. Foi argumentado que o sistema impede as pessoas de crescerem na sociedade, perpetuando a pobreza e a desigualdade. O governo indiano tem tomado medidas para abolir o sistema de castas, mas ainda é uma força poderosa na sociedade indiana. Conhecendo melhor o sistema de castas, você acredita que é um sistema injusto ou crê que faz parte da cultura do país e deve ser respeitado? Você enxerga uma maneira de uma pessoa crescer na sociedade mesmo estando presa a esse sistema? Por causa do sistema de castas, muitas garotas não enxergam outra alternativa a não ser se vender. Pode até existir algumas garotas que são consideradas de luxo e fazem pelo dinheiro e prazer, mas as meninas das castas inferiores são mais propensas a seguir esse caminho do que as garotas das castas superiores. Isso ocorre porque as garotas das castas inferiores têm menos acesso à educação e ao emprego, e elas são mais vulneráveis à exploração. Além disso, seus familiares são marginalizados e não conseguem emprego, então acabam sendo encorajados por tradição a comercializar o corpo das mulheres da casa. As meninas, se sentindo sozinhas e sem esperança, não conseguem enxergar outra alternativa para escapar da sua situação e acabam aceitando essa condição sem resistência alguma. O governo indiano tem tomado medidas para combater esse problema, mas a situação é grave e, como qualquer outro país emergente, possui outras prioridades e não dão a devida atenção ao que acontece com suas mulheres. E fica uma pergunta: onde você mora, as garotas se vendem à luz do dia ou apenas durante a noite? E a administração da sua cidade faz alguma coisa para contornar esse problema ou permite que as mulheres se vendam, mesmo que seja contra a lei? Agora você vai ver que o problema na Índia vai além de meninas comercializando o próprio corpo em locais específicos como bares, boates ou uma quebrada qualquer. Os indianos enfrentam um problema tão grande que aldeias inteiras se tornam grandes cidades do prazer.
Essas aldeias na Índia são uma parte complexa e muitas vezes sombria da comunidade indiana. Elas são frequentemente isoladas do resto da sociedade e as mulheres que vivem por lá são frequentemente vítimas de exploração e violência. Não sei se onde você vive é legalizado, mas na Índia é ilegal. Porém, as aldeias continuam a existir devido à pobreza e à falta de oportunidades para as mulheres. As condições nas aldeias do prazer variam muito. Algumas aldeias são bem organizadas e as mulheres recebem cuidado de saúde e educação. No entanto, outras aldeias são muito pobres e as mulheres vivem em condições insalubres. As mulheres que vivem nessas aldeias são muitas vezes vítimas de violência severa. A comercialização do prazer é um problema complexo e há muitas razões pelas quais as mulheres formam essas aldeias. Algumas delas são forçadas pelos seus familiares e pelos próprios parceiros. Outras mulheres são de fora e levadas à força, sendo mantidas contra a sua vontade. Outras ainda fazem por vontade própria porque não têm outras opções devido às castas. O governo entende que as mulheres precisam ser protegidas da exploração e precisam ter acesso a cuidados de saúde e educação, mas entender a situação é bem diferente de solucionar o problema. Onde você mora, existe bastante oportunidade para que uma pessoa possa evoluir na vida? Conta também qual o incentivo que o governo dá aos que mais precisam e se você concorda com a iniciativa do seu governo. Caso não concorde, o que deveria mudar? Muitas famílias indianas ainda preferem ter filhos homens do que mulheres. Uma garota chamada Rena, por exemplo, nasceu em uma comunidade chamada Bachara, no interior da Índia. Durante séculos, essa comunidade obriga a filha mais velha de uma família a se vender a partir dos 10 ou 12 anos. Quando ela envelhece, uma irmã mais nova toma o seu lugar. É uma prática que se repete há gerações, como uma tradição normal e onde os homens da comunidade em geral vivem dos ganhos dessas meninas. Em alguns casos, o próprio pai atua como gerente de programas. Outras vezes, os próprios irmãos ou o marido. Aliás, até os casamentos na comunidade são diferentes, onde a família da noiva exige um alto pagamento por ela, conhecido popularmente como dote reverso. Tudo isso porque o marido vai poder recuperar esse dinheiro futuramente comercializando a própria esposa. E a história dessa garota chamada Rena não foi diferente. Ela foi preparada para essa vida desde o nascimento e depois coagida a se vender já na puberdade. Ela tinha apenas 15 quando foi forçada na primeira vez. Ela teve de abrir mão de estudar e seguir o mesmo caminho que a sua mãe e sua avó. Ela contou essa história para a BBC. Todos os dias, ela atendia diversos clientes de agricultores ricos a motoristas de caminhão. Aliás, no Brasil, existem muitas histórias de caminhoneiros que contratam jovens garotas de pequenas cidades que beiram as estradas brasileiras. Voltando à história de Rena, aos 18 anos, ela percebeu quão errado era essa situação e sentiu muita raiva, mas ela não tinha escolha, porque a família dependia do trabalho dela para que todos sobrevivessem. As pessoas que moram em Bachara são pobres em comparação com o restante da Índia e tendem a depender das mulheres para ter o que comer. De acordo com Akash Chauhan, coordenadora de uma ONG da região, cerca de 1/3 das garotas na profissão são menores de idade. Os Bacharas já foram uma tribo nômade, mas hoje ocupam 3 distritos no estado de Madhya Pradesh. Eles vivem principalmente em áreas rurais, próximas a rodovias, onde motoristas de caminhão fazem paradas. Como eu falei, no Brasil é muito comum alguns caminhoneiros utilizarem os serviços de garotas pobres em pequenas cidades e vilas nas beiras de estrada, de uma forma semelhante ao que acontece na Índia. Agora conta aqui se existe algo parecido perto de onde você mora. Agora vamos falar como as meninas fazem para oferecer o seu serviço. Elas são conhecidas localmente como kilawades, que quer dizer aquelas que brincam, e ficam visíveis a quem passa pelo local, deitadas em camas de corda, seja em grupo ou sozinhas. Muitas vezes, existem pequenas cabines disfarçadas de lojas nas quais ficam os negociadores, que, como falamos, podem ser pais, irmãos ou os próprios maridos. Eles fecham um negócio com os motoristas, normalmente entre 100 e 200 rúpias, que equivale a 5 e 10 reais por cliente ou menos de 1 a 2 euros.
Pessoas da região dizem que as virgens atraem o maior preço, indo até 5.000 rúpias, que chega a R$282 ou pouco mais de 50 euros. Elas atendem cerca de 4 a 5 homens por dia e elas ficam vulneráveis a pegar uma doença. O jornal indiano The Hindu apontou que amostras de sangue retiradas de 5.500 membros da comunidade mostraram que 15% deles estavam infectados com o vírus HIV. Boa parte das Kilauades também acaba engravidando. A garota Rena, a qual estamos contando a história, deu à luz uma menina e foi forçada a trabalhar ainda mais. Muitas meninas acabam grávidas e têm de continuar a se vender. São pressionadas a ganhar mais dinheiro para sustentar o filho, segundo Rena. Ao se venderem, as meninas também são proibidas de casar com um homem da mesma comunidade. Rena, por exemplo, conseguiu sair dessa vida com a ajuda de uma ONG local. Segundo ela, apenas uma menina que passa por essa prática maligna consegue entender a dificuldade. Por conta da sua experiência de vida, Rena quer trabalhar para ajudar a acabar com essa situação no país. Existem muitas teorias sobre como a prática se tornou socialmente aceitável na comunidade. Uma delas diz que a antiga tribo nômade tinha dificuldade em conseguir dinheiro, pois era estrangeira em todos os lugares. Então, começou a prática para escapar da pobreza. A preferência de indianos por filhos em vez de filhas é tão forte que há muito mais homens que mulheres no país. Mas em Bachara, o problema é o contrário. A comunidade tem cerca de 33.000 pessoas, das quais ao menos 65% são mulheres. Um dos motivos para isso é o tráfico ilegal de meninas para a região. A polícia faz operações contra a prática com frequência, mas ela só terá fim com o aumento da consciência social. Madhya Pradesh, que é o estado onde fica a comunidade Bachara, aprovou uma lei determinando pena de execução para qualquer um que se aproveite de meninas com menos de 12 anos. O estado também aumentou a pena para adultos que exploram menores de 18 anos, mas as medidas ainda não tiveram um resultado visível. No passado, mais precisamente em 1993, foi criado um plano para eliminar a comercialização do prazer de menores entre os bacharas, mas até hoje não foi completamente implementado. Todos os anos, o governo pede ajuda de ONGs para implementar o plano, mas nenhuma delas conseguiu preencher os critérios, segundo Rajendra Mahajan, do Departamento de Bem-Estar de Mulheres e Crianças. Chamado de Plano Jabali, o esquema tem como foco a reabilitação das mulheres por meio da educação, dos cuidados com a saúde e da conscientização. Algumas das mulheres mais jovens da comunidade têm desafiado seu terrível destino, buscando incansavelmente e encontrando emprego em outros lugares e continuando a estudar. Também há iniciativas locais que oferecem ajuda. Rena participa de uma dessas iniciativas, a mesma que a resgatou em 2016. A ONG tem um centro de treinamento que oferece cursos grátis para as jovens. Ela diz que a maior parte das meninas são forçadas a continuar na profissão porque não tem outras opções de emprego. Ela enxerga que apenas a educação pode ajudá-las a encontrar outro caminho. Rena hoje vive 100% engajada em ajudar outras garotas. Como perguntamos no começo do vídeo, conta pra gente se existem muitas garotas que se vendem na cidade em que você mora e se você já ouviu falar de algum país do mundo onde a divisão social é pior do que o sistema de castas da Índia. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!